Colocar o Guilherme Frossá também no papo, colunista de O Tempo. Aliás, na sua coluna Frossá, você fala sobre este Atlético que está passando um aperto, mas não por conta do time principal. E sua opinião a respeito disso tudo, né? O Galo errou aí no planejamento ou então fez o certo mesmo, era o que dava para fazer? Boa noite, Frossá. Tudo bem, queridos? Boa noite para vocês, para todo mundo que nos ouve. Pois é, eu acho que errou, cara. Eu entendo o argumento do Vini no que diz respeito a dar chance, né, para os garotos no Campeonato Mineiro, e eu acho que no mundo ideal realmente faz sentido. Agora, as pessoas dentro do Atlético, espero eu, que conheçam, né, a categoria sub-20 que o clube tem. Então, assim, é um time fraco, é um time que não conseguiu vencer um jogo contra adversários como Aimorés, Democrata, Pouso Alegre, times que estão, com todo respeito, entre os mais fracos do Campeonato Mineiro. Então, conhecendo o sub-20 atual do Atlético, o clube tinha que ter feito um planejamento diferente, né? Tinha que ter feito um time mesclado, deixado alguns caras do time B, porque o time que jogou o início do estadual não foi o time B, foi o time C do Atlético, né? Os reservas estavam também nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que tem um problema aí, que é o problema da base. O Atlético tem um sub-20 extremamente fraco e isso é culpa de quem trabalha na base. Hoje o Erasmo Damiani foi demitido, né? O gerente geral da base do Atlético não fica no cargo. Aliás, nos últimos 10 anos o Atlético mudou 3 vezes desse profissional. Era o André Figueiredo lá atrás, ficou um tempão. Depois o Marques assumiu a base. Depois o Júnior Chavre, que já até faleceu, ficou pouco tempo. Para mim, de todos esses nomes, foi quem mais mostrou serviço, mas não durou também. E por último, o Erasmo Damiani. Então a gente tem que falar da base do Atlético, que faz um trabalho ruim, sim, na última década, não é nada de agora, né? E também do planejamento de quem decidiu perder 3 rodadas do Mineiro para jogar um campeonato amistoso nos Estados Unidos. Eu venho falando isso reiteradamente nas minhas colunas lá em O Tempo Esportes. O que o Atlético ganhou indo para os Estados Unidos? Na minha visão, nada. Grana eu cravo que não foi. Um dinheirão, meu Deus, mudou o patamar da temporada do Atlético ir para os Estados Unidos. Com certeza absoluta, não. Não foi um baita evento conhecido pelo mundo inteiro. Não foi nada que deu um dinheiro de outro mundo para o Atlético. Internacionalização da marca, sinceramente, estou com o Lélio. Acho um argumento pífio, né? Internacionalizar a marca é você jogar Libertadores, você montar time forte e você ganhar título. Não é jogar contra Orlando lá nos arredores da Disney, com todo respeito. Então, assim, para mim o planejamento foi pífio e o Atlético corre um risco grave de não conquistar algo que é histórico, né? O Atlético está buscando um hexacampeonato mineiro que não vem desde a década de 60. Para a gente ter esse tamanho do que seria esse feito, o Cruzeiro, né, o arquirrival do Atlético e o outro gigante de Minas Gerais, nunca conquistou um hexacampeonato mineiro. O Atlético tem um na história, lá na década de 80, que para muitos era o maior time, ou foi o maior time da história do Galo, ou melhor em termos de qualidade apresentado, o time de Reinaldo, Éder e tantos outros. Então, eu acho que a gente tem que falar do planejamento, sim. Eu entendo que faz sentido a gente usar o estadual, todos os clubes, né, no geral, usarem o estadual para experimentar ali alguns garotos, mas dentro de um contexto de time profissional. Colocar todos os garotos para jogarem juntos, né, em 3 rodadas e complicar completamente a trajetória do Atlético nessa fase classificatória, eu acho que foi uma péssima decisão e é o que eu escrevo na coluna. O Atlético vive um drama no Campeonato Mineiro não por culpa do time principal, que está vivendo um processo normal de início de temporada. Ganhou do Vila, né, empatou com a América, são resultados normais para o início de temporada, tomou pouco gol, está criando pouco, beleza, está falhando na transição, é verdade. Mas é dentro de uma normalidade. O que não é normal é o Atlético ficar fora da semifinal do Mineiro e, se acontecer, os responsáveis são, na minha opinião, aqueles que montaram esse péssimo planejamento. Ô Vini, pois não. Só pegando como gancho que o Frossá falou, e se o Atlético não conseguir a vitória diante do Cruzeiro no domingo, estaremos lá na cobertura. Eu não quero entrevistar os jogadores no final da partida, porque eu acho que tratar de uma eliminação com esses jogadores não tem nada a ver para esse momento. Eu espero muito que quem dê a cara sejam os diretores, porque gostando ou não, concordando ou não, eles que traçaram esse planejamento e eles que devem a satisfação para a torcida. Então seria justo que eles dessem a cara a tapa. O próprio Cuca também já até chegou com, acho que o planejamento bem pronto, né? Porque ele chegou, já estava definido que ia para os Estados Unidos, então não tinha muito o que fazer. Ô Vini, o Frossá também já citou essa troca que tivemos, ou essa dispensa, né? A saída, pelo menos, na gestão da base, né, do Atlético.
E o que mais tem de Galo sobre o treinamento hoje, a preparação então para o Superclássico? Pois é, sobre o Erasmo Damiani, né, já foi comentado pelos colegas, tem muito também ali da escolha do Paulo Brax. E chegou com esse discurso de reformulação da base, então tem uma influência muito grande também. A demissão do Erasmo Damiani passa muito pelo Paulo Brax, pela escolha dele. Sobre o planejamento do time, né, para o Clássico no domingo, a equipe treinou hoje pela manhã. O Coelho novamente ficou na fisioterapia, não treinou com o grupo. Uma novidade foi o Patrick Silva, que treinou normalmente, aí pode virar uma opção, pelo menos para compor o banco de reservas, mas lógico, vai ficar a dúvida aí até o Clássico, para saber a condição do Coelho, se ele terá condições de atuar, pelo menos de integrar o banco de reservas, mas fica uma dúvida muito grande para saber quem vai compor o ataque ao lado do Hulk, né? Porque o Hulk também está sofrendo aí com falta de companhia nesse início de temporada. E o que pode fazer o técnico Cuca sem o Coelho, sem o Júnior Santos? Pois é, o Júnior Santos já é desfalque certo, né? Foi expulso. Aí, se o Cuca quiser manter o esquema que ele vem adotando, poderia colocar talvez o Bernard para ser esse segundo atacante. Não é um jogador também que tem inspirado tanta confiança. Eu até comentei hoje, né, nas minhas redes sociais, aí seria uma escolha minha, pela escassez do elenco, eu iria estar com o Bryan Palacios. Sei que é um jogador que não agrada tanto, também não me agrada muito, mas simplesmente por ser o único desse elenco à disposição com característica de velocidade para tentar puxar um contra-ataque. O Atlético não deve ter tanto a bola, o Cruzeiro deve ter mais o domínio do jogo, então se você quer marcar para puxar um contra-ataque, você precisa de pelo menos um jogador de velocidade. Quem se encaixa mais nesse perfil seria o Bryan Palacios. Cuca poderia repetir mais ou menos o que ele fez nos Estados Unidos, colocar o Gabriel Menino aberto pela direita, mais um volante, Fausto Vera ou Otávio, reforçando o meio de campo, mas nesta função o Gabriel Menino não saiu tão bem, né? Pelo menos nos jogos da pré-temporada. Para o Clássico, obviamente amanhã vamos falar muito aqui também, Olélio, sobre a formação desse time, mas o que você faria devido aos desfalques, peças no ataque estão faltando, e o que você faria? Essa ideia do Vini, Bryan Palacios, acha que é uma boa? Não, para mim não. Eu escalaria o Bernard e falaria, tá na hora de acordar pra vida, ele já fez um gol contra o América e agora é subir aí a ladeira porque, né, tem que acordar pra vida e é um jogador importante que veio a peso de ouro pro Galo. Você se abra. Eu vou, é difícil, porque pra mim nenhum dos dois inspira muita confiança ali não, nem o Bryan Palacios e nem o momento do Bernard. O Bernard vem até crescendo, como o Lério falou ali, né? Com o Cuca, a gente falava isso, a esperança do Bernard é a chegada do Cuca, vai acertar o posicionamento dele, e realmente ele fez 2 gols contra o América, um foi anulado, o outro valeu, foi bem no jogo, tem entrado bem, mas não sei, até por uma questão só de jogou o colete pra cima, eu iria com o Bryan Palacios aí. Ô, Frossá, rapidinho que a gente tá quase estourado, mas se você fosse um conselheiro do Cuca, o que você diria pra ele pro Clássico? Pois é, a minha escolha seria diferente da dos amigos. Eu iria com o Bernard no lugar do Rubens. Eu gosto do Bernard no time titular, acho que ele tá evoluindo, mas não como um atacante. E escalaria o Daverson. Eu gosto do Hulk um pouco mais recuado, como um ponta de lança, até como um camisa 10 em alguns momentos, tendo o centroavante. Então, para esse clássico, considerando a provocação também, todo o clima, eu iria de Deivinho ali como dupla de ataque do Hulk. Esperamos pelo menos que seja um bom clássico, né? Menos talvez de pancadaria, de muitas faltas, como foi nos Estados Unidos. Tem esse ingrediente aí de classificação e tudo mais. A gente espera que seja um bom clássico. Frossar, abração pra você. Tamo junto, um grande abraço, volto em breve, volto amanhã pra gente falar um pouco mais de Galo, que seja mais futebol e menos MMA, né? Um abraço, até amanhã. Perfeito, Frossar. Você lembrou bem, o Davidson tá sumido, né, com o Cuca. Tem sido opção, tem estado no banco. Não, mas tem sido reserva do Hulk. Pouco tem sido falado do Davidson, né? Ano passado ele tava mais entrando e participando mais, e aí acabava dando entrevista. O Davidson tá meio sumido, né? Esse ano não se fala dele, né? Do Cuca mesmo. Mas ele tem entrado nos jogos, então, ele tem entrado, mas durante o jogo, a gente nem citou aqui, o Frossá falou dele aí como titular. É porque ele não jogou nada também. Simples. Também tem isso, né? É mais tá precisando mostrar mais. Ué.